Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindos, né, Marion? Depois de 4 anos, a gente teve a nossa última gravação num domingo. Estávamos comendo lá na Gabo, que era a nossa gravação domingo à noite, né, Marion? E a gente estava lá comendo, jantando depois da gravação, e aí estava comentando sobre a tal da pandemia, se isso ia ser tudo isso ou não. E para nossa surpresa, terça-feira fechou tudo e o Criminal Alvinho acabou também não podendo fazer as gravações, né, Marion? Foi isso mesmo, a gente fez 2 temporadas muito bem sucedidas, com convidados muito especiais, até esse último dia que a gente não sabia o que ia acontecer e infelizmente a pandemia surpreendeu a todos, né? Veio um período muito difícil e isso acabou deixando o Criminal Alvinho de lado um pouquinho, porque é um programa muito íntimo, a gente realmente gosta do convidado presencialmente, tomar um vinho, enfim, então isso realmente ficou impossibilitado com a pandemia, mas foi engraçado porque nesse período todo de afastamento as pessoas vinham muito falar conosco. E o programa, e o Criminal Alvinho, quando que vocês vão retomar? Eu sentia muita falta, Michel sentia muita falta, e agora a gente resolveu retomar, e em altíssimo estilo, porque hoje temos um convidado muito especial. Altíssimo estilo, e nós vamos então aqui para esse encontro, eu separei um vinho Carignan chileno da vinícola Balduzzi, 92 pontos no Guia Descorchados, um Viejo Encaixo, um Carignan potente e intenso. Igual ao tema que nós vamos tratar aqui. Igual o convidado que a gente trouxe hoje, potente e intenso. O convidado de hoje é membro da Comissão Especial de Defesa do Tribunal do Júri, da OAB Federal, é presidente nacional da ANA Júri, é professor da comunidade Guerreiros do Júri, aí eu acho que o pessoal já está entendendo quem é, mestre de Muay Thai pela Academia Chutebox, inaugurou na tribuna do Tribunal do Júri no dia 2 de dezembro de 1994, curitibano, 50 anos de idade, pai, é também fundador do Instituto Daledoni, Escola do Júri. Temos aqui hoje a honra, a alegria de receber Cláudio Daledoni Júnior. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra, uma alegria ter você aqui hoje. A honra é toda minha. Vindo aí de um convite de pessoas tão especiais, né? Pessoas que eu admiro. Eu fico muito honrado em poder participar aqui dessa intenção. Eu acompanho, e vi que fizeram uma temporada muito bem sucedida e agora estou tendo esse privilégio, né, de estar aqui inaugurando depois desse tempinho aí que vocês estavam com certeza afiando a faca. Obrigada, Daledoni. A gente tem muitos convidados em mente aqui, a gente ficou pensando quem que seria esse primeiro convidado e a gente tem certeza que o público sempre adora te ouvir, então pensamos que você seria uma excelente pessoa. E aí a gente vai começar aqui agora com essas perguntas, né, Michi? Claro. E a primeira delas é, você acha que você nasceu advogado ou você se tornou advogado com o tempo? Se você puder contar um pouquinho da tua história pra gente. Claro, eu digo de uma maneira assim, muito espontânea e insistentemente, que eu sou advogado por acidente. Eu nunca imaginei ser advogado. Eu, a bem de ver, já com meus 17, 18 anos, eu não sabia, assim, não tinha noção do que era ser um advogado. Entrei na faculdade de Direito, né, para virar delegado da Polícia Federal e, no primeiro ano da faculdade de Direito, ocorreu uma tragédia familiar, né? Um tio que eu amava muito, a pessoa que eu mais era ligado depois do meu pai, é brutalmente assassinado. E aí coube a mim, com 19 anos ali, lá ver o corpo, liberar o corpo na delegacia, porque eu fazia direito. Quer dizer, eu estava no primeiro ano de direito. E aquilo me impactou, né? Me impactou, mas eu não congelei, eu não cristalizei com aquilo, né? E aí, Marion, eu leio, Michel, a notícia do jornal, e daí muitas coisas as pessoas dizem, então por isso que aconteceu aquilo. Eu digo, nada é por acaso. Eu li a notícia no jornal, a época era a Tribuna do Paraná, dizendo, bancário é assassinado, eu lembro da manchete, e uma versão completamente destoada do que realmente tinha acontecido. Porque eu fui até o local, eu liberei o corpo, eu acompanhei, e eu disse, não foi isso que aconteceu, né? E aí, na época, eu no desespero, falei com um policial amigo meu, ele me indicou o professor Hélio Naresi, para ir lá trocar uma ideia. E eu, curioso, né, fui lá falar com o professor Hélio Naresi, e eu disse, olha, doutor, essa notícia aqui não corresponde com a realidade. Aí ele escreveu um bilhete manuscrito, né, me deu e falou, vá lá em determinado local, tal. Eu peguei o endereço e fui. Aí eu chego na redação da Tribuna do Paraná, ali no Pilarzinho.
E aí eu disse, tem que procurar fulano e tal. Eles me levaram até aquela redação enorme, né? Com aqueles jornalistas fumando na época, os computadores grandes, assim. Eu era um menino, 19 anos, assustado com aquilo. Daí ele sentou, o sujeito assim, frio assim, né? Porque não tinha. Ele leu, tá, senta aí. O que aconteceu então? Aí eu contei. E ele, pá. Mas eu juro, eu não sabia que eu estava numa redação, não tinha noção do que aquilo ia gerar. E daí no outro dia sai o jornal com a minha versão e Cláudio Daledoni Júnior. E aí como é que funcionava, né? Como é que se pautava aquela época? Era o jornal escrito que pautavam as rádios. Aí o Gilberto Ribeiro me ligou, veja, isso é 30 anos, né? Mais de 30 anos até. O Gilberto Ribeiro me liga e aí eu dei uma entrevista na rádio. Então, com 19 anos, não sabendo o que ia acontecer, e daí eu comecei a perguntar e fui perguntando na faculdade e aí denúncia, fui lá ver a denúncia, li a denúncia, eu tenho memória fotográfica, então ainda lembro da denúncia no balcão. Eu queria saber daí o que acontecia com uma pessoa que matava a outra. Eu queria que as pessoas que mataram o meu tio, elas fossem responsabilizadas, né? E aí começa. E eu não sabia que ia ser advogado, né? Não tinha a menor noção. E aí vou no tribunal do júri, tive um grande mentor, que até hoje é meu mentor, que é o Arnaldo Fávero Busato Filho, um gênio do direito penal. Teve muita paciência comigo. E eu comecei a assistir júris ali no tribunal do júri. E eu comecei a me encantar com aquilo, me encantar de verdade. E aí eu escrevia o que eles falavam. Eu escrevia o que eles falavam, escrevendo o que eles falavam. E assisti 1, assisti 2, assisti 3, assisti 10. Comecei a conhecer as pessoas pelo nome, aí era faculdade e tribunal do júri, assistindo ao vivo e a cores, e já comecei a me entrosar. E aí, de repente, primeiro júri simulado, que daí esse de 2 de dezembro de 1994, e eu nunca mais deixei de fazer júri na minha vida. Esse ano, em dezembro, vai fazer 30 anos que eu estou na tribuna do tribunal do júri ali. Um acadêmico, estagiário, bacharel, inscrito na ordem, advogado, e agora o advogado aí das causas impossíveis. Mas agora eu fiquei curiosa, só para a gente não fechar essa história sem a tua resposta, sobre o júri do teu tio, que você disse que eu fiz o júri do meu tio. Então eu ia fiz. perguntar se E tecnicamente... como foi? Porque a carga emocional, às vezes a gente é treinado, até de certa maneira, para manter essa carga emocional um pouco difícil. Você, diante do teu tio, que você falou que era uma pessoa muito cara para você atuar como assistente à acusação. Foi. Como foi? Eu digo que nada nessa vida acontece por acaso. Aquilo ali, para mim, foi assim uma grande lição de vida. Ele foi embora, mas ele me deixou um presente que eu não tem como precificar, né? Porque os processos demoravam muito naquela época. Nós estamos falando do começo da década de 90. Demoravam demais, sabe, Michel? E aí, o que acontece? Quando este processo foi a julgamento, eu já tinha me apaixonado de tal maneira pela defesa. Eu fiz o júri, eu já tinha alguns júris, muito embora eu estivesse já me formando ou formado, eu não lembro, sei que o OAB eu ainda não tinha. Eu fazia junto com profissionais, né? Pedindo para o juiz, para o promotor, que sempre foi concedido e ainda assim o é, né? E quando eu fiz o júri na assistência de acusação ali, usei da palavra, eu já não me senti bem acusando. Eu já era um defensor, eu já não me senti bem acusando e eu já estava acostumado com aquilo. Então, claro, teve uma carga emocional, mas para mim assim, eu só estava cumprindo uma tabela e falando assim, descanse em paz, sabe? Foi o que eu falei. Eu queria fechar aquele ciclo e falar, descanse em paz, que mesmo você tendo ido embora, valeu e valeu muito para mim, né? E eu carrego isso sempre comigo, né? Foi muito forte, como tudo na minha vida, muito forte, muito intenso e marcante, determinante, mas no começo foi muito difícil, mas no júri, na data do júri, encomendou, ainda eu conversei depois com o sujeito que matou meu tio, né? Conversei, que eu tive a tranquilidade de conversar com ele, acusei firme, condenou e eu ainda tive a possibilidade de conversar com ele. Foi bom, foi muito bom. E para o cara que começou a faculdade querendo ser delegado, aonde foi a virada de chave? Porque você está dizendo o seguinte, né? Pô, comecei a faculdade querendo ser delegado. Aconteceu essa situação com o seu tio. Até então, para acusar. Em que momento que virou essa chave?
assistindo às sessões do Tribunal do Júri, convivendo com tantos promotores, nós tínhamos assim promotores maravilhosos, né? Defensores maravilhosos. Então, eu vivendo aquilo ali, sendo testemunha daquilo, aprendendo, sorvendo tudo aquilo, eu me apaixonei pela defesa de tal maneira que foi assistindo às sessões do Tribunal do Júri. E contato com a polícia, essa vontade de ser policial que eu tinha no início, isso era decorrente do tatame, do ringue. Que na arte marcial, muito policial, filho de policial. Então, eu convivia muito com isso, né? E nunca deixei de conviver, porque sou um dos maiores defensores de policiais do Brasil, né? Defendo muitos policiais. Continuo defendendo policiais, continuo e aprendi muito. Eu digo que aprendi mais com a polícia, advogando para policiais, do que efetivamente, porque a gente não tem aquela... o sujeito se forma bacharel em direito, né? Ninguém se forma num curso de advocacia. Não existe isso, né? Então, é onde você está buscando. Mas foi dessa maneira. E, Daledoni, alguma vez você se aventurou em outra área? Alguma vez alguém viu Daledoni no trabalhista, no civil, no empresarial? Nunca? Nunca. E fora o Tribunal do Júri, que todo mundo sabe que você é apaixonado e o Tribunal do Júri é apaixonado por você também, mas outras questões envolvendo penal, você gosta tanto quanto o Tribunal do Júri? Outros, então, dentro do direito criminal, mas alguns outros tipos de crime? Como é que é essa tua relação? Eu gosto muito dos crimes contra a liberdade sexual. Eu sou um humanista por excelência, né? Eu tenho fascínio pelo ser humano. Pelo ser humano com todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, todos os seus distúrbios, a personalidade assombrosa ou não assombrosa. Eu amo o ser humano, né? Eu adoro. Então, os crimes contra a liberdade sexual eu gosto. Eu gosto muito dos grandes roubos, né? Eu tenho muita facilidade nessas grandes operações envolvendo assaltos a banco, roubos a banco, extorsão mediante sequestro. São realmente delitos que eu gosto de desenvolver, porque tem muita questão de investigação, né? E eu trabalho muito com a investigação. Então, realmente me atraem bastante. Muito embora o meu escritório... Hoje eu tenho uma filial no Rio de Janeiro também. A gente trabalha em todas as áreas, né? Eu trabalho nas grandes operações, mas esses, assim, realmente eu me identifico mais, sabe? Eu consigo desenvolver com mais tranquilidade. E tem algum crime que você não defende? Nenhum. Talvez alguém que acabasse com a vida de um ente querido, né? Mas... tudo vai depender do momento, de como eu acordar, de como eu encarar aquela situação que me coloca. Sim. E como que você responde, Daledoni, aquela pergunta que nós, criminalistas, sempre ouvimos, né? Principalmente das pessoas que não são do direito, especificamente do direito penal, que é: você defende bandido? Como que você se sente defendendo bandido? E se fosse alguém da sua família? E interessante que você começou a história, né? É engraçado isso. Começou a tua história dizendo: olha, eu entrei nessa por conta do homicídio de um ente extremamente querido. Porque eu, como professora, já ouvi algumas vezes de aluno, quando eu estou ali na minha posição garantista, falando alguma coisa, dos alunos perguntarem: mas queria ver se fosse com seu pai, com a sua mãe, com algum ente querido. Como que você responde essa fatídica pergunta? Isso eu tenho respondido assim, eu digo que diariamente nas minhas redes sociais, né? Porque eu realmente trabalho muito com os casos nas minhas redes sociais e assim aquela... enxurrada, né? Aquele derrame assim, de ofensas de toda a ordem. Mas eu lembro que uma das ocasiões que eu respondi isso, e respondi num programa de televisão: e se fosse o seu filho, né? Eu respondi: e se esse acusado fosse o seu filho? Você não queria um defensor dessa maneira, né? E esse ano, também, atendendo a um caso, né? Eu respondo sempre que aquela coisa, né? Bandido bom é bandido morto, ou lugar de bandido é na cadeia, né? E eu tive o privilégio de poder responder: lugar de bandido é na cadeia, desde que não esteja bancando a sua campanha, né? Aí eu disse: quer que eu continue? Não, vou mudar de assunto, né? Então, hipocrisia danada, né? Essa coisa. Quantos e quantos casos a gente acaba defendendo, né? Atacado pelas pessoas. Eu tenho vários exemplos, ser atacado publicamente, e dali um pouco eu tive já o privilégio dessa pessoa bater no meu escritório, me ligar e falar: meu filho está preso.
eu tinha uma outra impressão de você tua, sabe? Eu te critiquei, fiz, aconteci, e eu quero te pedir desculpa de tudo isso, porque realmente eu nunca imaginei. Eu disse, pois é, né? A gente fala assim, quando não é o nosso filho, né? Quando não é um ente outro, querido. né? E assim, já que vocês não estão tomando vinho, né? É. Então acho que agora a gente vai poder começar. Vamos molhar o bico para começar as perguntas agora. Você prefere, Daledoni, o culpado ou inocente para a defesa? O culpado, né? Eu também acho culpado, isso, mas não quero saber de você. É menos difícil. É o culpado. Eu costumo não fazer, por exemplo, nenhuma... advogar para os assistentes de acusação. Uma, porque eu não gosto de acusar, né? E a outra é que você acaba... uma ineficiência do Estado, uma demora, você acaba virando o culpado de tudo aquilo, né? Eu prefiro os culpados, né? Não que eu só defenda culpados, né? Existem muitos e muitos inocentes que a gente defende, que a gente, inclusive, não só defende e absolve, ainda consegue auxiliar para que o verdadeiro culpado venha a responder por aquilo que cometeu, mas o culpado é mais tranquilo. É mais tranquilo. É mais tranquilo, inclusive, no sentido de dormir mais tranquilo, porque se você eventualmente tem a condenação ali de um culpado... pior para o advogado. Se condena um culpado e você está ali trabalhando, bom, as regras do jogo foram atendidas, a pena relativamente justa é uma coisa. Agora, você saber que a pessoa não fez e ter uma condenação é uma coisa que é impossível não atingir um advogado que tem esse lado humano, porque, enfim, essa dor é muito, muito intensa. Eu digo assim... eu já defendi inúmeros inocentes que foram condenados e já defendi culpados que foram absolvidos, né? Eu, enquanto profissional, eu não levo absolutamente nada, eu não digo nem para dentro de casa. Saí do tribunal, aquele caso acabou para mim. Ele simplesmente apaga. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a gente tem uma derrota, uma vitória. A vitória às vezes pode levar a uma arrogância, e a derrota pode levar a uma dor profunda. Você não tem isso. Às vezes, um caso que você tinha tudo, a tua atuação foi maravilhosa, perdi. Às vezes não... Nada, absolutamente nada. Nada. Eu não sei se eu nunca assim fiz, eu vou fazer isso para acontecer aquilo. Nesse aspecto, nunca. As coisas foram acontecendo de tal sorte que eu não carrego nada. Não carrego nem a derrota e nem a vitória, sabe? Outro dia, vamos lá, vamos Sempre foi frente. assim? Sempre foi assim. Talvez pela luta, não? Totalmente pela luta. Pois é. Totalmente. O meu raciocínio é de combate. Né? E também não foi assim, eu vou aplicar naturalmente. Porque quando você luta, né? Até os meus estudos do júri, eu desenvolvi, todo mundo usa hoje, são os camps de estudo. Né? Porque quando você vai lutar, você faz um acampamento para treinar. Então, vai lá, o Daledoni vai lutar com o Michel. Então, nossa luta está marcada para dezembro. Eu vou treinar 60, 90 dias antes. Eu vou esquecer do mundo, eu vou ficar imerso ali, treinando para o combate. Acabou a luta, acabou, não tem. E eu levo, por exemplo, o camp de estudo, né, que é o estudo do caso, o preparo da causa, eu trago da luta. E esse raciocínio de combate, essa forma de agir diante dos casos é completamente do combate. Acabou a luta, acabou. Se levantou, lavou o sangue, bateu a mão, vamos embora para outra, né? E esse paralelo que você está fazendo faz todo sentido, principalmente para tribuno do júri, porque você fica imerso naquele caso, né? Então, se você tem um grande júri, por exemplo, é mais ou menos isso. A luta está marcada para tal data, eu vou focar naquele adversário, né? Entre aspas, ou naquele caso específico. Então, o júri permite isso mais do que em outros casos, por exemplo, que a gente tem uma audiência ali, tem casos mais pulverizados ou algo assim. O júri é um momento muito como uma luta mesmo. Porque você tem que entrar naquilo, né? Eu costumo sempre dizer que para o júri, para você ter sucesso no júri, para você conseguir, né, romper grandes casos, enfrentar tudo que envolve o júri, você também tem que ser advogado. Você tem que ser um pouco de investigador, né? Você tem que ser um pouco religioso, você tem que ser um pouco ateu, você tem que entender da rua, você tem que entender do que falam as vozes das cadeias, sabe? Você tem que ser médico legista. Então, você tem uma série de habilidades que você tem que desenvolver ali também, né? E, principalmente, quando você ainda não tem muita estrutura para você desenvolver as defesas. Hoje, uma defesa minha de júri é uma defesa realmente que sai muito caro. Entretanto, você tem ali um conjunto de profissionais que atendem todas as áreas, né? Tem uma ideia, eu estou com o júri dia 3 de julho. Eu já disse, o camp de estudo começa dia 28, no hotel tal,
todo mundo imerso e ninguém sai daqui, todo mundo envolvido naquilo, a divisão de tarefas, e todo mundo sai porque você tem que enfrentar a mídia, você tem que debater e vencer as questões periciais. Então você tem reuniões com os peritos, com as perícias. Hoje, por exemplo, não é um processo como antigamente, Marion. A Marion sabe disso. Você lia ali, você tem uma necropsia, um exame de uma arma de fogo, meia dúzia de depoimentos. Não, você tem 5. Se tiver 5 celulares apreendidos, pronto. Vamos falar assim, são 60 mil páginas de cada extração. Falando por alto, né? Então tem lá o teu celular com 60 mil, da Marion com 120 mil páginas, o meu com 500 mil, daí você sabe... GPS, a localização, tudo tem que analisar, é muita coisa, né? É muita coisa, sim. E assim, a defesa começa, assim, não é esses 4, 5, 6, 7, 10 dias antes. Quando chega alguém no teu escritório, como que começa essa linha? Como que você traça? É você que traça, a tua equipe? Como que é? Como que funciona? Até porque a gente tem muito advogado iniciante, então é bom até para eles começarem a ver o caminho das pedras aí pro... Professor Hélio Naresi que me ensinou isso. Ele falou assim, meu filho, às vezes o direito está muito mais para a arte do que para a ciência. Eu carrego isso comigo, eu lembro quando ele falou e no momento que ele falou, porque depois desse episódio do meu tio, eu fiquei assim, muito próximo dele, admirando muito o professor Hélio Naresi, e eu lembro ele vendo livros, assim, na frente do Tribunal do Júri tinha uma estante de livros, ele dizia assim, eu li esse, você tem que ler esse, e ele virou, eu lembro, ele falou, meu filho, o direito criminal, ele tinha um sotacão, está muito mais para a arte do que para a ciência. Michel, sabe quando que começa a defesa para mim? Por vezes, quando a gente assistia mais TV, né? Mas vamos colocar na TV, quando vem a notícia, eu digo assim, esse caso vai ser meu. Eu já estou profetizando, esse caso vai ser meu. Ali começa a minha defesa, tá? Parece loucura, mas eu não digo que é loucura, eu digo que é vício. Eu viajo muito porque eu tenho o escritório no Rio de Janeiro e eu gosto de viajar de carro, porque daí eu levo todo o que eu preciso e tal, né? Eu viajo muito de carro. E eu vim ouvindo depoimentos de casos que não são meus, mas que eu projetei que serão, né? E eu venho ouvindo os depoimentos daquele caso. Eu lanço isso. Então, a defesa começa ali, né? A defesa começa ali. A primeira notícia, né? Quando a pessoa chega e te procura, Daledoni, tal. Eu disse, olha, eu já tenho até uma linha, então vai por lá, porque eu já estou projetando aquilo, né? Então, a defesa começa muito antes. A defesa começa na notícia de jornal. A defesa começa ali com você rebatendo. A defesa começa muito antes. Né? Muito antes. Um arremate ali, 5 ou 10 ou 30 dias antes do julgamento. Aí agora eu vou fazer o caso Henri Borel, né? Agora no segundo semestre. Agora, no começo do segundo semestre, está marcado o júri. E é uma defesa que eu vou ter que, no mínimo, fazer uma imersão de 30 dias, né? Eu estava organizando essa imersão agora, antes de vir para cá. Os detalhes finais de quem, como e quando e onde seria feita a imersão, né? Então, mas esse caso começou lá atrás, né? Inclusive a prerrogativa foi me salvar lá. E sabe que a próxima pergunta tem a ver com isso que você está falando, que começa com a leitura da notícia do jornal, algo assim. Não sei se você vai lembrar, Daledoni, mas uns anos atrás já, eu te fiz um outro convite que envolvia o Michel também, porque foi no curso jurídico, a gente foi lá que tinha algo chamado Grandes Casos, Grandes Caos, Grandes Nomes, lembra? Lembro. E aí eu convidei você para ir lá falar um pouco para os alunos e tal, e naquele dia você mudou um pensamento que eu tinha. Porque eu sempre pensei que o advogado criminalista, em alguma medida, tinha que ter uma certa descrição. Eu via com, assim, que essa questão de, por exemplo, dar entrevista no jornal, algumas vezes que me procuraram, eu ficava meio receosa e tal. E eu lembro que, não sei se foi algum aluno que te perguntou, ou se você mesmo espontaneamente falou sobre isso na tua fala, e você disse assim, olha, nos casos em que a mídia está tratando, não adianta você fazer só uma defesa dentro do processo, intra-autos, porque o cara está sendo, às vezes, enxovalhado na mídia, fora dos autos, fora do processo. Então, quando é assim, a defesa é mais completa, ela precisa ser feita fora do processo também. Aquilo ali me marcou e confesso que eu comecei a olhar com outros olhos e compreendi muito mais também a tua forma de agir em relação a esse ponto, né? Você acha que todo caso exige um enfrentamento midiático? Não? Como que você vê isso? Ou não? Ou é uma questão estratégica, que às vezes sim, às vezes não? Como que é a tua posição sobre isso? Absolutamente estratégico, né? E eu vou além disso, sabe, Marion? Eu costumo dizer, a mídia te colocou na cadeia. É a mídia que vai te tirar. E realmente a mídia. O jurídico
é quase que um acessório do principal, que é a mídia. Porque se você não gerenciar essa crise de imagem, pode plantar bananeira lá, pode aparecer 10 da Ledônia ali que não vai mudar. Então, e hoje nós temos técnicas avançadíssimas, que são os storytellings, que a gente já vai contando, a gente vai colocando a narrativa defensiva na imprensa, né? E isso se deve ao quê? Antigamente se dizia, não, eu só falo no processo. É mesmo, só vai falar no processo? Ótimo. Aí você vai falar 2 anos depois no processo. Esses 2 anos a mídia massificou e espancou a defesa, o acusado e qualquer possibilidade de defesa dele, e você ficou quieto. Quer dizer, vai falar como? Caso Carli Filho. Aquilo, para mim, foi um erro estratégico violentíssimo. Um acidente de trânsito que, bem trabalhado pelos assistentes de acusação, se transformou num caso nacional, elegeu uma deputada federal, porque os grandes casos, os casos midiáticos, esses que a mídia vem junto no pacote, eles vão trazer uma série de outras questões e o profissional ele tem que estar muito atento até essa leitura, sabe? Um caso Henri Borel. O caso Henri Borel vai eleger vereador, vai eleger deputado federal, vai eleger deputado estadual. Vai arruinar muita gente. Por quê? O caso Bruno foi assim. Esse caso Carli, a mesma coisa. Sabe? Caso dos emasculados de Altamira, que eu fiz aquela defesa, a mesma coisa, deputados federais, deputados estaduais, todo mundo se elegendo. Você tem que ter essa leitura, né? E por muito tempo a advocacia permaneceu nessa história. A influência negativa da mídia nos casos. Não, ela tem uma influência positiva, sim, porque você tem que entrar nesse jogo, porque o que faz o delegado de polícia? O delegado de polícia chega, né, e ele é fonte oficial, ele narra ali a hipótese que ele imaginou, o Ministério Público encampa com as suas assessorias de imprensa. Eu não estou censurando e nem dizendo que é errado. É do jogo. E se é do jogo para lá, tem que ser do jogo para cá também, né? E eu tenho feito assim um trabalho, não só de ensinar os advogados, né? Também de fazer com que eles compreendam a necessidade de você. E daí vem o detalhe, né? O caso vem com a mídia. Você não pega o caso e faz com que ele apareça na mídia. Sim. E existem casos que você simplesmente deixa absolutamente quieto, baixo, que ninguém sabe que existe. Sim. Existem muitos e são muito mais numerosos e, por vezes, muito mais assim, repudiados pela sociedade do que esses que aparecem na mídia e ninguém está sabendo. E o resultado dele, ou com condenação ou com absolvição, continuam ficando quietos. Mas esse trato com a mídia também mudou, né? Porque a gente não tem mais aquela mídia tradicional. Você falava da Tribuna, para quem não é de Curitiba, a Tribuna era um jornal que tinha uma fama, se você espremesse o jornal, pingava sangue. Eu lembro que eu ia para a escola, tinha uma banca na frente e na capa da Tribuna sempre era crime. Hoje em dia tem rede social. Então, como que é hoje, então, nesses casos rumorosos de repercussão, etc e tal, como que o advogado tem que tratar a rede social? Hoje em dia você tem uma mídia muito mais agressiva. E você tem uma distinção. A mídia convencional e a rede social, os canais, né, do YouTube, os canais da rede mundial de computadores, né, os blogs. E aí você tem que entender o jogo. E o que é entender esse jogo? Hoje, a mídia convencional, ela é escrava da repercussão que dá nas redes sociais, tá? Então, eles ficam ali, é o termômetro. Então, vai, a coisa cresceu, viralizou, aí vai. Né? Caso com imagem, com som, porque a gente tem muita coisa hoje de imagem e de som, e você tem que gerenciar isso. Você tem que ter hoje, por exemplo, a grande maioria das defesas, você tem que ter uma leitura orofacial, que é a famosa leitura labial, porque tem muita imagem. Você tem que saber, hoje, trabalhar com as imagens. Eu ontem dava uma aula falando, pessoal, está na moda agora, a tal da prova digital. Prova digital e os HCs no STJ, o HC no STF, que disse que a prova digital ela tem que estar... Eu disse, ótimo, esse é o arcabouço jurídico. Esse é o meio, né? Esse é o meio. Mas o instrumento, o que vai ser trabalhado é aquela prova digital. Você tem que compreender o que é aquela prova digital. Ou um vídeo, ou uma extração com áudio
de um telefone, você tem que saber como trabalhar. Tanto é, Michel, que, assim eu digo antigamente, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a grande inovação era a animação gráfica computadorizada. Que nós fazíamos assim aquilo e dava uma diferença, e ainda hoje é possível. Hoje o que faz? Você já tem a imagem, você faz a infografia. Tá? Que é, por exemplo, eu estou aqui na frente do Michel e eu demonstro para o Conselho de Sentença que eu estava numa postura de combate, enquanto o Michel estava com a taça na mão, conversando do lado. Olha a postura de combate. Eu tenho que infografar, eu tenho que pegar frame a frame, eu tenho que trabalhar isso. Tá? Mas você tem que ter essa compreensão de que as grandes defesas do júri, você não resolve isso. O direito, ele está ali auxiliando, e você tem que ter capacidade postulatória. Mas você tem que colocar todas essas ciências com esse mundo de imagem, de som, de tudo isso que acontece, né? E você tem que mergulhar. Daí, voltando àquela tua pergunta inicial, você mergulha nesse meio, nesse mundo das redes sociais, para você entender e fazer parte disso. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, por aqui vai impulsionar, por aqui não vai. Vou te dar um exemplo, né? A força que tem as redes sociais. Isso tudo, evidentemente, trabalhado com muita seriedade, né? O advogado que vive da advocacia, o advogado que preza pela advocacia, faz da sua rede social uma potência suficiente ao quê? Pelo amor de Deus, não me coloque na tua rede social, como eu já ouvi de vários promotores, como eu já vi de várias pessoas, sabe? Não me coloque na tua rede social. Por quê? Porque tem que entender. Eu, quando coloquei um determinado vídeo de uma determinada situação, eu fiquei medindo o tempo de resposta. Sentamos e falei, olha aqui, vamos ver em quanto tempo essa publicação deste vídeo vai dar uma resposta eficiente. 6 minutos cravados. Uma grande autoridade entrou em contato e disse, estamos tomando providência. O que é isso? É você testar uma potência, você tem que respeitar, tem que ser extremamente verdadeiro com isso, principalmente com a mídia, né? Você se transforma na mídia convencional, você vira fontes. Eu sou fonte há 25, 27, 28, 29 anos de grandes jornalistas, de grandes emissoras. Quer dizer, você tem que ter muita credibilidade para que você possa utilizar para neutralizar. Porque o que a advocacia, na minha forma de entender, pecou e pecou muito? Daquela coisa, eu só falo no processo. Enquanto o delegado está falando na mídia, o promotor está falando na mídia e, por vezes, até o juiz está se manifestando, né? E a sociedade execrando. Então, tem que falar, mas tem que falar com responsabilidade, né? Não pode fazer daquilo ali uma plataforma de exibicionismo, entendeu? Muita gente fala assim, eu estou com um caso que eu quero levar para a mídia. Não faça isso. Sim. É no interesse do cliente, não do advogado. Exatamente. Né? Porque a gente vê também, muitas vezes, que tem entrevistas que são desastrosas do próprio advogado. Sim. Com uma versão que não vai ter uma justificativa ali. E, às vezes, amarra a defesa e depois, amarra a defesa e acaba complicando a situação do cliente. E é uma vitrine muito grande. Se o sujeito vai ali e se dá mal... O efeito também é... E hoje em dia, pegou ali, recortou. Bota no WhatsApp, olha lá, ó, que vexame que o Daledoni fez aqui, ó. Aquilo, viraliza e acabou, né? Eu tenho uma assessoria de imprensa bem criteriosa, e aí, acenderam o alerta. Eu estava em Campos do Jordão, daí falaram, apareceu uma matéria tua no UOL às 4 da manhã sem assinatura. Então, é esse detalhe todo que você tem que conhecer esse mundo, né? Eu falei, e aí? Não, foi espontâneo. Eles estão remasterizando uma matéria de 2022. Essa que saiu esses dias atrás aí? Do UOL. Uma que saiu agora, 2 dias. Do qualquer coisa... Better Call Dali. Mas isso saiu em tal caso. Vamos dar uma investigada para ver o que era. Porque realmente ficou estranho. Porque não me ligaram, era uma matéria velha, requentada, amoldando mais casos meus. Eu disse, o que aconteceu? Daí ele falou, Daledoni, eu disse o seguinte, tem muito clique procurando teu nome. Então é importante estar na capa. Você entendeu? A questão mercantil mesmo da mídia, né? E não tem nada de errado nisso, tá? Daí, o que acontece? Hoje eu sou a notícia. E aí eu tenho que tomar todos os cuidados do mundo. Envaidece, mas a vaidade ela te leva para o buraco fácil. Então você é a notícia, né? Você é a notícia. Hoje eu tratei com um advogado só. Mas eu tratei com pelo menos seis grandes jornalistas do Brasil. Eu fiquei o meu dia todo fazendo isso.
Então, por quê? Porque esses grandes casos, eles trazem a mídia junto. A mídia vem junto, entendeu? A mídia vem junto. E assim, quando você está com esses grandes casos ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado danado. Porque como na nossa área também, tem a vaidade, Sim. tem o tal do furo, tem isso, tem aquilo e por aí adiante. Sim. E, Dalidoni, essa próxima pergunta acho que vai ser difícil de você responder, porque a gente queria saber se teve algum caso, ou não um caso, mas alguma coisa na tua profissão que te marcou mais. Só que como você teve contato com muitos casos, e casos emblemáticos, casos importantes, não sei se você vai conseguir, assim, eleger um. Mas teve alguma coisa, não necessariamente um caso, mas que te marcou, que você lembra e fale, puta, aquilo ali para mim foi algo um antes e depois, foi uma virada de chave, foi uma coisa que eu lembro até hoje. Tem alguma coisa que você consegue resgatar? Tem. Conta. Tem. Eu rejeitei uma vez uma mulher me pediu socorro pelo telefone, pelo aplicativo de mensagem. E ela me mandava foto dela toda arrebentada, assim, sabe? E eu dizia, nossa, porque uma briga de marido e mulher, o que você faz? Primeira coisa, eu faço um boletim de ocorrência, né? E tal, e dela foi me mostrando, sabe? Ela me mandava, tipo uma sessão de espancamento em determinada data. Numa rede social? Era numa rede social, pelo aplicativo de mensagem da rede social. Sim. E daí me mandava outra sessão de espancamento. Uma mulher linda, linda, linda. Eu disse, mas quem que é o agressor? Né? Eu tenho um protocolo, assim, sabe? Que eu sigo. Quem é o agressor, tal. Depois disso, então, esse protocolo ficou... Eu chamei de protocolo e disse, eu nunca mais vou deixar. E aquilo foi um momento, foi intuitivo que eu fiz. Como é o nome do agressor? Ela, fulano e tal. Eu disse, olha, você tem que procurar a polícia, chame a polícia, você tem condições de chamar a polícia? E eu fui atendendo aquela menina, tal, daí ela me passou o WhatsApp, eu fiz contato, fiz ainda essas perguntas e acabou ali. Daí eu não estava em Curitiba, eu estava na minha casa de descanso aqui no litoral, e aí eu volto. Dali 2 dias, uma pessoa que eu conhecia do mundo da luta disse, poxa, a minha ex-mulher, ela acabou de se jogar do prédio e tá tão estranha essa história, tá tão estranha. O marido dela tá lá em cima e cara, tá estranho, eu tô aqui no local, blá, blá. Eu disse, poxa, que difícil, que triste e tal. E ele falou o nome dela. Eu falei, opa, calma aí, essa menina falou comigo. Mas eu não contei para ele. Daí eu disse, onde é que você tá? Daí ele, tô em tal lugar. Ele é meu amigo da luta. Eu fui até ele. Daí eu contei a situação, né? Eu falei, que troço estranho, rapaz. Eu tenho toda a minha conversa com ela. Eu disse, bem, eu vou tomar uma atitude nisso aqui. Eu passei na delegacia de homicídios e falei, rapaziada, o negócio é o seguinte, tem uma cena de suicídio ali a princípio, mas eu recebi essas mensagens, eu quero prestar um depoimento. Eu presto depoimento, mostro as mensagens, né? Ainda tive o cuidado de ir no cartório, fazer uma ata notarial, entregar isso, mas não acusei ninguém. Eu disse, porque eu disse, eu não tenho obrigação nenhuma de prestar depoimento. Eu disse, mas vamos pegar o telefone dessa menina e vão enxergar ali, né? Daqui a pouco, sabe uma coisa que eu acho por bem em fazer. Beleza. Aí passa, daí e o ex-namorado dela, era um ex-namorado, né? A situação de marido e mulher ali. Ele falou, poxa, a gente tá aqui no velório dela e... o cara tá aqui, porra, vou dar um pau. Eu disse, se acalma, eu tinha cópia desse depoimento. Eu disse, quem que tá aí? Tá a irmã dela. Eu fui até lá, eu falei, vem cá, essa irmã dela. Eu contei o que aconteceu e passei o depoimento para ela, assim, disse, pelo amor de Deus, não tô aqui caçando causa em velório, mas leia isso aqui. Leia, só para você tomar ciência. E ela, não, isso não vai trazer... Eu disse, tá aí, só a minha missão é essa, e fui embora. Eu disse, e eles disseram, não, porque ela vai cremar. Eu disse, se fosse vocês, não cremava. Não cremava. E a coisa aconteceu, e daí virou um caso de repercussão nacional, e a coisa foi acontecendo. E aí eles falaram para mim se eu poderia ser o advogado da assistência de acusação. Eu disse, não quero ser. Não quero ser, e também vou me recusar a prestar depoimento em juízo. Eu já prestei meu depoimento aí. Não quero ser. Aí insistiram, eu dei um valor inacessível. Uma pessoa lá, falaram com não sei quem, enfiaram, falaram, tá certo. Eu disse, não quero. E aí eu estava
no meu escritório e ela apareceu para mim assim. Apareceu para mim assim, andando assim, eu vi. Acreditem se quiser, isso aconteceu. E eu disse, então tá bom. E virou um grande caso, né? Um caso de repercussão nacional, internacional e tal, e uma das bandeiras aí de feminicídio, e a coisa aconteceu dessa maneira. Um outro caso muito interessante era um sujeito acusado de matar a mãe. E ele era uma pessoa durante o processo, né? Ele me contratou e tal, e eu consegui provar que aquilo foi um disparo acidental, etc, etc. E ele era uma pessoa, né? Do que eu tratei, ele disse, você vai ser preso, uma imputação muito antipática, né? O filho mata a mãe. Eles, não, mas eu isso, eu aquilo. Você vai ser preso, vão dar um jeito de prender, prepare-se. Dito e feito, respondeu preso. E no júri, pelo tempo que ele ficou preso e porque ficou desclassificado de um homicídio duplamente qualificado para um homicídio culposo, ele sairia solto ali. E quando eu vou ali naquela carceragem, que a Marion sabe bem, né, dar o veredito, o conselho de sentença acolheu a tese, uma outra pessoa entrou naquele cara. Uma outra pessoa, Marion. Não era a mesma pessoa. Mudou a feição, mudou a voz, mudou a postura. Aquilo me marcou. Ele falou, você quer comprar um carro tal, não sei o quê? Começou a falar. Eu disse, não quero comprar nada não, mas guarde que você vai precisar de advogado para frente. Eu, com certeza, não serei teu advogado para frente. Mas guarde os teus bens que... Tem um filme, que era As Duas Faces de um Crime. Seria algo parecido com isso, hein? Parecido, também. Mas eu vivi isso ao vivo e a cores. É verdade. Ao vivo e a cores. O Richard Gere. Com aquele puta ator. O Edward Norton. Edward Norton. Me lembrou muito essa história. Você isso, aquilo realmente me marcou, aquilo me impactou. Uhum. E assim, Daledoni, se você fosse conversar hoje com alguém que tá assim, vou para essa área do júri, assim como você pensa o Cláudio que foi defender o interesse do tio vítima de um crime, o que você daria de conselho? Qual erro você poderia falar, olha, eu cometi esse erro, não cometo mais, não faz isso, não faz... Que conselho você poderia dar? Estudem. Estudem em dias de hoje, né? Aproveitem aí o que a internet traz e as redes sociais trazem de bom. Se você quiser para a área que eu fui, façam o que eu fiz, não fiquem vendo no YouTube, vá lá e assista ao vivo e a cores, eu até digo com odores, o que é uma sessão do Tribunal do Júri, assistam às sessões dos tribunais de justiça, os julgamentos, porque ali é o aprendizado, né? Ao vivo e a cores. Assim, você não tem como não aprender, né? Assistindo um júri de ponta a ponta, ou assistindo uma sessão do Tribunal de Justiça, né? Seja a Câmara que for, com a especialidade que for, e principalmente estudem. E, notadamente, saibam que o curso de Direito ele não é um curso que te habilite como advogado, né? Você vai ter que virar advogado buscando... E hoje em dia tem muito, né, Marion? Hoje em dia tem muitas escolas que ensinam a ser advogado, né? E escolham bem, né? Porque o caminho... Eu digo, cuidado para não se escorar em pau podre, né? Porque o caminho aí tem muita mentira, muita coisa. Mas aí o estudo, não adianta. E, assim, quando você fala... Assim, muitas vezes falou do cliente, te procurou. E a dor do cliente? Existe uma distância? O cliente vira seu amigo? Como que é? Não tenho aproximação. A dor dele é a dor dele. Eu divido muito bem as coisas, né? Porque se você for pegar, né, a lágrima dos olhos de cada um e colocar nos teus, tua vida vira um inferno, né? Não gosto de advogar para vítimas, né? Não gosto, não consigo me sentir bem advogando para a vítima. E toda aquela dor, toda aquela problemática tem que ficar para fora, né? Então, eu não tenho nada a ver com isso. Isso você procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Eu tenho uma missão dentro do teu processo e essa missão eu vou executar. Às vezes eu até sou bem criticado por conta disso. Bem criticado. E, Daledoni, todo mundo conhece pelo menos um pouco de você como advogado. Todo mundo sabe quem é o Daledoni tribuno, Tribunal do Júri, advogado criminalista, mas poucas pessoas sabem quem é o Daledoni fora da advocacia, né?
Como que você acha que você se definiria? Como que, se você fosse se apresentar para alguém, sem usar a palavra, sou advogado, sou tribuno, sou criminalista, esquecendo todo esse lado, quem é o Daledoni? O Daledoni é um rapaz latino-americano, intrépido, ousado, atrevido, né? Mas com um coração bom. Eu nunca fui apegado a grana nenhuma, nem sabia que um dia eu ia ganhar dinheiro. Tenho uma vida financeira, graças a Deus, muito confortável, não posso reclamar disso. Ajudo muitas pessoas, mas eu gosto de mata, eu gosto de mar, eu gosto de água, eu gosto de fogo. Onde eu estou, eu tenho uma fogueira e ali eu fico horas, eu digo que isso aqui é uma televisão de louco, e eu converso com aquele fogo, eu entro dentro daquele fogo. Pescador... Sabe, eu gosto disso. Sou um galo de briga, né? Um cão de guerra. Sempre fui, desde pequeno, desde criança, né? E o meu pai, que é a minha grande referência na vida, soube canalizar isso como ninguém. Então, eu com 5 aninhos, eu estava no judô, Marion, sabe? Uhum. Aí, com um pouquinho eu saí do judô, ele já me colocou no karatê. Ele nunca me deixou sem arte marcial, né? E essa é a minha grande formação. Uhum. Por conta disso, eu sempre fui um homem de luta, né? Eu sempre digo, o Daledoni gosta de brigar. Não brigo. Eu luto e eu guerreio. Briga não tem objetivo. Guerra tem objetivo de você fazer aliança, você conquistar espaços, né? A guerra, ela tem objetivo. E tem regras também. E tem regras também, né? Você tem regras, né? Assim como uma luta, um combate, você tem regras, né? Acabou, atingiu o objetivo. Os meus grandes amigos, eu os fiz os combatendo. A grande maioria deles. Aqueles que eu combati são meus grandes amigos, ladeiam comigo, estão ali do meu lado até hoje. Mas o Daledoni é esse cara que não tem medo de viver, né? Eu sempre digo que eu nunca tive medo de morrer na vida, eu tenho pena de morrer porque a vida é muito maravilhosa. Mas medo de morrer não tive. Né? Não tive, nem no dia que eu sofri um atentado, que eu fui alvo de 12 disparos de arma de fogo. E eu estava armado, consegui reagir, e cessei a agressão e sobrevivi. E eu tinha, naquele momento que eu disse, putz, eu vou morrer, né? Você foi atingido? Fui atingido, tomei vários disparos. Aí eu disse, naqueles segundos assim, eu tive muito perto de morrer, e foi nesse momento, eu disse, poxa vida, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso. Por isso que eu disse, eu não tinha medo de morrer, vou morrer, vou morrer. Eu tive pena de morrer pelas coisas boas que a vida nos oferece. Você lembra de tudo isso? Tudo. Desculpe te perguntar, mas esse atentado teve a ver com a tua profissão? Sim. Com a questão patrimonial? Sim, olha, isso aqui é um tiro. Uhum. Levei tiro aqui, levei nas costas. Foi uma retaliação, você Foi uma acha? retaliação, uma assistência de acusação. E o sujeito disse, vou mandar matar. E onde foi? Foi no município de Matinhos. Mas na foi no estrada, litoral. Foi uma arapuca que me fizeram, né? Com iscas e tal, e eu caí na arapuca. E daí no carro, quando eu parei, as pessoas estavam ali já aguardando no local que eu iria, e daí eu comecei dois atiradores, e eu comecei a ser atingido, né? Eu estava dentro do carro, você está dentro do carro, você está armadilhado ali, né? Sozinho? Sozinho. E aí eu consigo sair do carro, né? Eu estava com quebrou a minha clavícula, a minha escápula e as minhas costelas, um disparo, né? Que entrou, que eu tenho ele até hoje. E eu tinha tomado disparo no rosto, e daí tava, sabe? Daí eu não tinha essa parte aqui, também estava fora de combate. Eu estava com a mão fora de combate e eu não tinha um olho para combater. Eu estava só com um olho e, graças a Deus, com a mão forte, né? Muito embora você consiga combater com as duas, mas a mão forte... E daí eu tinha que sair do carro e fazer fogo nos caras, né? Porque eles não paravam, bam, 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 em cima. O rapaz que me atingiu bastante, ele estava... Eu lembro do olhar dele, né? Estava bem próximo, foi um combate muito próximo, assim. E aí, Deus foi generoso comigo mais uma vez e me deu a possibilidade de eu estar em condições de revidar, conseguir revidar a altura e conseguir cessar aquela agressão com aqueles dois atiradores, né? Mas aí aconteceu isso, caiu no chão... Não, entrei no carro. O que eu faço agora? Tenho que ir para o hospital, preciso de socorro. Daí eu ainda pensei, se eu for para o hospital, eles podem me pegar no hospital, vou para a delegacia. Aí vou para a delegacia, aí saio da delegacia, daí ali eu já estava perdendo as forças e tal. E aí eu estava seguro, né? E aí daí veio o socorro e consegue um atendimento de urgência, conseguiu fazer com que eu fosse prontamente atendido e não morresse. E qual é o sentimento quando passou por isso?
É muito difícil, sabe? As pessoas acham... Eu gosto assim, de arma, eu não sou um armamentista, não sou. Mas a arma, para mim, é instrumento de defesa, ferramenta, assim, como um martelo, um alicate, é um instrumento de defesa, né, para mim. Né? Eu não gosto do exibicionismo com arma, eu não gosto dessa onda armamentista, eu não gosto dessa onda que os advogados todos vão estar armados, sou contra isso. A arma, para mim, é como um airbag, é como a blindagem dos meus carros, é uma ferramenta para você se defender, né? E eu vejo, às vezes, as pessoas, e tal, sabe? Às vezes até desejando passar por uma situação dessa. É uma situação muito difícil, muito traumática. Fiquei um bom tempo com isso na cabeça, né? Porque é muita violência. Sim. A pessoa está ali para tirar a tua vida. E está tirando no teu rosto, está tirando em você. É uma experiência muito forte, assim, que eu não quero passar nem perto disso e não desejo que as pessoas passem. Eu vejo umas bobagens, assim, acho que vocês já tiveram o desprazer de ver, não, eu estou armado, eu quero, porque se vier aqui eu faço isso. Não é nada disso, não é nada cara. disso. É muito rápido, são segundos, sabe? São segundos e eu, graças a Deus, eu estava treinado, eu estava em forma, eu tinha treinado muito aquele ano, então, tanto a luta, eu estava muito treinado, eu estava com uma forma física boa, isso me deu uma vantagem, eu estava com um carro alto, eu tinha treinado muito com aquela arma que eu estava. Então, eu estava pronto. E demorou para entender? Estou sofrendo atentado? Eu entendi quando veio o sujeito veio com um envelope branco na mão, assim. Aí eu entendi que eu tinha caído numa cilada porque não tinha nada a ver com o contexto, aquele envelope branco aqui, tudo bem. Sim. Né? Então, assim, se estranharia se um sujeito entrasse aqui com uma nadadeira ou com uma máscara de mergulho. O que tem a ver? Foi mais ou menos aquilo. Eu disse, mas é segundos, né? Eu disse, opa, daí ele tira o envelope, a arma estava no envelope. Né? Quando ele tira a arma do envelope, ele estava parado na rua com aquela arma ali, né? E aí ele aponta no meu rosto e atira. Aí começa. E, Daledoni, agora para ir para os finalmente, a gente já conversando aqui faz um tempo, mas passa muito rápido conversar com você. A gente tem um quadro, né, Michel, aqui no um interrogatório. Interrogatório. Olha lá, hein? Mas sem direito ao silêncio, né? A gente é advogado só da porta para fora. Aqui, sem autodefesa também. Sem autodefesa. Aqui não tem direito ao silêncio. Então, são 10 perguntas meio bate-pronto, que você tem que responder aquilo que te vier na cabeça. Tá bom. Preparado? Pronto. Então, primeiro, um livro que te marcou. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, de José Louzeiro. Isso no começo da década de 80 que eu li. Marcou, mudou assim, virou uma chave. Você é um cara que não está nos 10, é um adendo da 1. É 1.1, essa pergunta é 1.1. Você é um cara da leitura? Não do direito, né? Porque, lógico, lê na tua profissão o tempo todo, mas de literatura, alguma coisa que você gosta? Eu gosto, mas tem que ser alguma coisa ligada à ação ou que eu esteja consumindo, né? Eu gosto muito de biologia, eu sou um criador de cães, eu adoro, então aquilo me embriaga. Envolve. Tudo que não tem a ver com direito, né? Porque a gente já depende, né? Claro. A gente trabalha com isso, né? Sim. E por que esse livro te marcou? É 1.2? Pois é, eram 10, agora tá com 30. E mais, né? Esse livro marcou, assim, que eu tenho as frases dele, assim, algumas coisas que eu levo como... Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, retrata, né, um sujeito que tinha uma inteligência assim absurda, mas ele vira para... foi o maior assaltante de banco que o Brasil já teve notícia, né? E aquela obra revela, então, no começo da década de 80 eu li esse livro, eu era uma criança, e aquilo aquela crônica policial tratada naquele livro foi algo que me apaixonou, me embriagou. Né? De eu falar assim que... Ele dizia, né? Bandido é bandido, polícia é polícia, quando a polícia extorquir, sabe? E aí ele dizia para o bando dele, é cada um por si e ferido não tem ajuda. Então aquilo assim, eu não consigo... Eu tenho esse livro até hoje. Eu tenho esse livro há mais de 30 anos, eu tenho esse livro guardado ali, naquela estante dos melhores, sabe? Dos best-sellers, assim. Eu tenho esse livro guardado ali. Bacana. E um filme? Fogo contra Fogo, 1995. Do Al Pacino com o Robert De Niro. Al Pacino e Robert De Niro. Tem uma cena de troca de tiro, acho que dura uns 20 minutos aquela troca de tiro. E a trama é muito legal, né? Muito bom, esse filme é muito bom mesmo.
né? O Robert De Niro cuidando, assim, do bando dele, ele cuidava da vida conjugal dos caras do bando, né? Às vezes eu me sinto Robert De Niro dando pitaco na vida da minha equipe. Eu falo, aqui assim, vai. Termina esse namoro. Acaba com isso aqui. Daledoni, um sonho que pode ser já realizado ou que você ainda pretende realizar? Eu sou muito de data, né? Eu falei que eu tenho memória fotográfica. Eu desejei, assim, algo muito na minha vida. O júri das Abage, em São José dos Pinhais, eu estava assistindo, 1998. E quando o Figueiredo Basto, que eu amo o Figueiredo Basto, né? Ele para mim, foi um dos meus grandes mentores. Quando o Figueiredo Basto, depois do veredito absolutório, ele se aproxima da imprensa, aqueles fazia assim, ó, uma coisa absurda assim, e ele, eu venci. Aquilo foi um sonho para mim. E eu realizei. Eu cheguei a ligar para ele, eu falei, eu realizei. E realizei em 2003, quando eu absolvi a Valentina de Andrade. Parecia um retrato. Por isso que... Esse caso até tem o podcast, não tem? Tem. Esse que é o Altamira. Os dois têm. Os dois têm. O primeiro foi o Projeto Humanos do... Isso. Aí, por isso que eu sempre digo assim, né? Cara, toma muito cuidado com o que você deseja, ele vai acontecer. Toma muito cuidado. É aquilo mesmo, você vai segurar, mesmo sendo, você imaginando ser uma coisa boa, toma cuidado que aquilo vai acontecer. E aquilo foi um sonho para mim, eu desejei, mas eu desejei não, sabe, porque tem gente que fica com inveja, né? O invejoso é um derrotado, né? Eu vi aquilo, mas eu disse, cara, eu quero isso para mim. E aquilo que eu desejei em 2003, então eu venho e realizo, sabe? Eu tenho esse sonho realizado, de verdade. É uma pergunta agora, essa 3, né? 3.1, então. Qual foi a sensação? Porque você foi o cara que começou falando aqui, eu não levo vitória para casa, não levo derrota para casa. Mas e esse? Essa foi uma sensação bacana, gostosa. Foram 19 dias de julgamento. Ali diziam, né, a última bruxa das Américas sendo colocada no banco dos réus. A mulher que matou e emasculou 41 crianças. A carga, assim, estava tudo como com favas contadas. Assim, era certo que ela seria condenada, né? Eu peço para ler um livro, o livro inteiro. Ela está sendo acusada por conta de um livro. Nessa época ainda tinha, né, a leitura das peças, tinha, né? Tinha. Não, hoje ainda tem, mas só que daí fica a critério do juiz. Então, e são determinadas peças. Antigamente você poderia, era pedir e iriam ler. E a principal acusação era um trecho do livro. Eu disse, não, vamos ler o livro inteiro. Vamos julgar, então vamos ler o livro inteiro, contextualizar. Né? E isso, assim, não teve como não levar para casa. Isso veio me acompanhando, sabe? Isso ele me deu suporte técnico-científico do direito, me deu, assim, a certeza de que eu estava no caminho certo. E eu recebi um telefonema, porque depois eu fiquei mais de 5 horas mais dentro do tribunal, que não deixaram eu sair porque a população queria me linchar, né? Queria linchar a defesa e tal, aquela coisa toda. Tinha manifestações muito grandes ali fora do tribunal. E quebraram o carro que eu estava, né? Quebraram o vidro, chacoalharam, fizeram. Quando eu estava lá esperando para ver se a multidão saía, né? E a polícia coordenando isso para me tirar dali e levar para o hotel, me ligou o Viana. O Viana é um advogado criminalista das antigas, Antônio Viana, lá de Londrina. Ele me ligou, e daí, eu nunca esqueço dele falando, você vai ser um dos grandes do júri, hein? Se prepare, você vai ser um dos grandes do júri. Você virou uma chave aí, cara, você vai ver. E assim, não estou querendo me ufanar, tá? De todos esses grandes casos, né? Você sempre tem que ter o inimigo do povo, para chegar lá e falar, o pior dos homens. Então, a Suzane von Richthofen, você pode escrever aqui, tá consignado, tá documentado, tá? Acabou a Suzane saiu, ela cumpriu a pena e ela... Querem saber qual caso vai virar a Suzane agora? Posso dizer para vocês. A crônica de uma tragédia anunciada. O caso Brigadeirão vai virar esse caso. Vai virar a Suzane von Richthofen. O Brigadeirão que deu para o namorado, que aconteceu em Niterói. Por quê? Porque isso acontece desde que o mundo é mundo. As tragédias vendiam muito mais do que as grandes comédias, né? E continua sendo assim, né? Então, por exemplo, acabou o caso
Ah, meu Deus, da filha da Glória Pérez, Nela Pérez. Nela Pérez. Uhum. O outro tomou o lugar, né? Então, acabou o caso Nardoni, vem o caso Henrique. Então, veja, eles se substituem, né? Uhum. Então, isso é uma substituição desses casos, esses espaços não podem ficar vazios. Por que eu digo isso? Eu digo isso por quê? Porque esse foi um desses grandes casos indefensáveis e que eu consegui, com uma margem enorme de responsabilidade, né? Porque se eu tivesse raciocinado, eu não iria fazer essa defesa, porque ninguém em sã consciência iria mergulhar onde eu mergulhei. Tá? E chegando lá, eu disse, poxa, mas dá pé, não é tão fundo. E ninguém você foi em Belém, né? Belém. Você já tinha experiência lá em Belém? Já tinha atuado? Não conhecia. Tá, eu sei que a gente tá fugindo um pouco aqui, mas é que é sempre agora assim, porque hoje em dia não, é que hoje em dia assim, você consegue você consegue pesquisar a vida de um jurado, você consegue fazer uma pesquisa, você consegue saber quem são as pessoas que podem ser sorteadas. Eu sempre lembro lá na década de 90 aquele filme O Júri, que era com o John Cusack, que contava toda a história deles pesquisando a respeito filme. De cada um dos jurados. Isso. E a gente achava que aquilo era coisa de filme americano. Não, ficção. Isso acontece. Isso acontece. Hoje em dia, o Ministério Público faz isso. Como que... Assim, nessa época, você não era um campo diferente de jogo. Outro jogo. Porque daí, assim, era um campo diferente. O cara fala, mas é o mesmo país. Bicho, você vai pro norte do país, ele é diferente do sul do Brasil, é diferente do sudeste, tudo diferente. Tudo. Como que foi, então, isso daí, já que você veio falar desse caso? Por isso que eu digo de responsabilidade. Isso era 2003, eu tô saindo, porque a gente ia pro tribunal, a gente via processo, né, no balcão, pegava o processo. E era muito legal, né? Esses dias eu voltei lá, Marion. Eu olhei todo mundo assim. Eu fiquei olhando com a cara, acho que estava com a cara de bobo. E o povo me olhando. Eu falei, desculpa, porque eu estou dando uma olhada aqui. Lembrando do cartório, de esfregar a barriga no balcão. Eu lembro do professor Dotti falando assim, eu sou advogado e encostar a barriga no balcão. Isso! Esse ouro daqui. Daí eles ficaram me olhando, deram risada, deram uma brincada ali na segunda vara do Tribunal do Júri. E ali que eu conheci o Caio, né? Ali ele era estagiário da segunda vara do Tribunal do Júri, e daí hoje é meu sócio, estão há 22 anos juntos. Mas foi assim, eu saindo do Tribunal do Júri ali, encontro o Arnaldo Busato. Eu disse, pô, Busato, você vai fazer o júri da Valentina? E todas as pessoas estavam sendo condenadas, Michel. E era Globo News, assim, penas altíssimas, foi condenado, seita satânica. E ela seria o gran finale. Ela era a líder da seita, né? E aí eu olhei assim, eu não vi muita empolgação nele. Eu não vi assim aquela coisa que eu tinha, né? Aquela irresponsabilidade toda. Daí eu falei, quer que eu faça esse júri? Ele falou, ele me chama de Cláudio. Ele falou, Cláudio, você faz? Eu disse, eu faço. Amanhã estarei no teu escritório. Eu disse, não vai. Marion estava lá. Ele e o pessoal do Lineamento Universal Superior. E ele disse, então você vai e tal. E eu fui. Meu irmão, a hora que eu chego, que tá para pousar em Belém, aquele mar verde, assim, eu disse, nossa, que troço doido, cara. Aquele calor, assim, absurdo. Você pisou no aeroporto sul, é uma coisa louca. Uma coisa absurda, calor amazônico, assim, Aí vai pro presídio, a coisa começa a andar ali, né? O podcast retrata muito bem isso. E foi assim que eu cheguei lá, né? E como eu não estava naquele contexto, dentro daquela gaveta de todo mundo, que aquilo era um frenesi, tinha imprensa do mundo inteiro, Marion, cobrindo a última bruxa das Américas e tal. E como eu não estava naquele contexto, eu fui fazendo o que eu sabia de júri, né? O que eu tinha aprendido, o que eu vivia de júri. E a coisa foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo. E não tinha internet, não tinha nada, não tinha comunicação. Eu lembro ainda, né, que eu ligava para o meu pai. Eu dizia, pai, tá indo bem aqui. Daí ele falava assim, filho, não se iluda. Eu tô vendo aqui, não tá fácil. Não. Você se preserve. Você não se iluda. Tá indo bem porque você não tá assistindo. E eram terríveis. Porque eu imagino que lá era o típico caso, porque eu lembro que quando teve esse caso em Guaratuba, do menino Evandro, eu morava em Palmas, no interior, minha mãe chegou, não deixava eu sair de casa, era uma cidade do interior, você brincava na rua, não, porque podem te pegar, podem fazer igual fizeram com ele. Ia pra praia no Paraná, então era assim, imagina um caso como esse. Se viveu, né, nesses casos aí que se jogou na conta do sobrenatural, o que a gente chama de pânico satânico, né? Porque chegava um corpo ritualizado, magia negra. O primeiro terreiro que tivesse ali,
A primeira sortista que tivesse com a portinha dela aberta, caía nas costas dela. E outro, sobrenatural não precisa provar. Coisa do diabo, né? O diabo pode estar em todo lugar. Então, sabe, foi assim uma experiência maravilhosa. E eu caí desse jeito, eu fui desse jeito para lá. Não conhecia, não sabia. E daí acabo me apaixonando pelo norte do país. Hoje eu tenho negócios no norte, né? Porque são 21 anos que eu todo ano vou para a Amazônia, né? No geral, para o Pará, para Manaus. Tenho uma advocacia até hoje lá viva, né? Faço júris lá. E, aliás, é impressionante a qualidade dos tribunos lá. Impressionante. O que é, eu não sei. Promotores, advogados, impressionante. Muito bom, muito bom. Vamos voltar. Então, interrogatório, pergunta 4. Um medo. Daledoni tem medo de alguma coisa? Cara, eu tenho medo de decepcionar os meus 2 filhos que eu convivo. Eu tenho medo de decepcionar aqueles caras ali. Sabe? Quando eles me fazem uma pergunta, eles estão assim, naquela fase que está maravilhosa. Eu curto muito isso, sabe? Deles pegarem assim, vestirem a minha roupa, deles pegarem as minhas coisas vasculhares, deles ficarem no lugar onde eu fico, né? Do lugar do sofá que você fica, tem ali o rastro deles, né? Então, assim, eu tenho muito medo de decepcionar aqueles caras ali. De qualquer maneira, sabe? É uma coisa... E eu não tinha esse medo, e eu dizia antes que o meu medo era de ter medo. Hoje eu tenho medo, que é decepcionar aqueles 2 caras ali que eu convivo. E uma memória de infância? Algo que te marca da infância? Por isso que a gente dá vinho, já para chegar nessa hora e... A memória de infância. Eu morava no... Eu tenho memória fotográfica. Ai, que legal. É horrível ter memória fotográfica. Porque você lembra o que te fizeram de bom e lembra o que te fizeram de mal, que você tem que esquecer. Então tem que fazer um exercício para esquecer aquilo. E coisas assim de infância, sabe? Ah, fulano me fez, sabe? Terrível. Então, eu lembro que em 1977, eu estava indo comprar pão. Eu morava no Conjunto Mercúrio. Conjunto Mercúrio, sabe a fábrica da Coca-Cola ali na 277? Sei. É um conjunto que tem bem na frente da Coca-Cola. Você imagina, aquilo estava no começo e era lá que eu morava. E o meu pai pediu para... Eu ia buscar pão, naquela época era tranquilo, será que era assim? Eu fui buscar pão. Quando eu voltei, eu vi um cerco policial de um vizinho que estava na frente, e ele pulava os muros, e aquele cerco policial, e os policiais com metralhadora. Eu parei, fiquei com o pão ali, fiquei com o pão na mão e fiquei olhando o cerco. E aí aquilo vira uma troca de tiros. E eu fiquei olhando aquilo, olhando. E lógico, meu pai me consumiu, né, por extremo, né? E aquilo me marcou. Eu nunca esqueci daquilo. Eu lembro do cheiro daquela situação. E outra, eu achei legal, eu não achei ruim, não. Minha vez? Se você pudesse definir você mesmo numa palavra, que não advogado. E não tribuno também. Não hobby. Nem advogado, nem hobby. Daledoni. Persistente. Persistente. Uma boa palavra. E um defeito? Teimoso, assim... Mas a teimosia no seguinte sentido. Não dá para fazer isso. Dá para fazer. Não dá para fazer isso. Dá para fazer. Nós vamos chegar lá. Vamos. É o objetivo. Vamos lá. Isso, por vezes, é um defeito. E já me levou a grandes vitórias. A grandes conquistas. Não só no terreno profissional, no campo sentimental. Já me levou assim... Mas já tive sabores com isso muito grandes. Muito grandes. A tua comida preferida? Barreado. Barreado? Adoro, amo. Barreado? Tem algum específico? Paranaense legítimo. Eu já experimentei de todos os possíveis, mas um específico foi de uma... Hoje ela é falecida, mas ela fazia e ela cuidava da casa, era uma grande cozinheira de uma namorada que eu tive quando eu tinha 19 anos. Ela fazia um barreado assim como ninguém. A memória afetiva de comida é um troço sensacional. É muito bom, né? É uma coisa... Você? Sou eu? Tá, então uma curiosidade que ninguém sabe sobre você.
o meu, hoje, zelo, apego, curiosidade e apoio e solidariedade à comunidade LGBTQIA+. Eu amo essa gente, eu acolho, nem sempre foi assim. Depois que eu os conheci, que eu convivi, que eu tenho grandes amigos, eu amo todos eles e tenho uma relação maravilhosa com todos eles. E as pessoas não sabem disso e falam verdadeiras bobagens ao meu respeito, absolutamente contrária a tudo isso, que eu convivo com todos eles o tempo todo, sabe? Que bacana. É. Que legal. E a última pergunta agora, né, Michi, é uma dica tua, Daledoni, sobre vinho. Qual que é a tua relação com vinho? Você gosta, adora, ama, bebe muito, bebe pouco, bebe só para comemorar, bebe sempre? E se você puder dar 2 dicas. Uma de um vinho um pouco mais dia a dia, assim, ou um vinho mais top, se a pessoa quiser gastar um pouquinho mais. Eu amo vinho. Fazer um especial. Amo vinho. Gosto muito, assim, o top que eu não sou um profundo conhecedor, né? Eu gosto muito mais de beber do que me interessar, porque você começa primeiro... Eu gosto do Judas Malbec, né? Mendoza ali, o mais top. E o meu dia a dia, o DV Catena... Eu sou dos argentinos ali, né? O DV Catena Malbec também. Todo mundo. É difícil, né? É difícil fugir dos argentinos. Esses dias eu estava tomando, eu não vou dizer o vinho, mas eu estava tomando, eu disse, mas qual é a graça, né, de um determinado vinho, de um determinado país, e tipo, a pessoa, mas qual é a graça, né? E eu pretendo, quando tiver um pouco mais de tempo, me debruçar para conhecer mais, porque eu gosto muito e gosto de verdade. Muito bom. Daledoni, muito obrigado pela tua presença. A gente tinha programado um programa de 40 minutos, acho que já deu mais de 1h10, 1h20 aqui. Que bom. Mas é que o papo fluiu, foi muito bom, né, Marião? Quero agradecer imensamente todas as vezes, né, que eu fiz algum convite para o Daledoni, ele sempre prontamente assim aceitou. Então quero agradecer essa tua generosidade comigo, com o Michel, com o programa, né? A gente fez questão muito da tua presença aqui e foi melhor do que a gente esperava. Então a tua presença aí foi um presente pra gente. Muito bom. Obrigada e um brinde para finalizar. O Gatalino só enganou a gente, não bebeu um gole. Não tomou um gole, Um brinde, Daledoni, obrigada. Brinde. Até mais, até a próxima, pessoal. Valeu, Abraço. pessoal.